É uma realidade que você falou. Quero convidar minha esposa aqui, como sempre, para ter a sua participação. Estamos nesse clube tão maravilhoso, tão lindo, porque foi Deus que prepara, Ele que preparou uma realidade nessa palavra. E graças a Ele, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento, amada igreja, na sua paz. O louvor 84 da Arca Cristã. Todos conhecem, vamos louvar para o
que não puder abrir sua Bíblia, acompanhe essa leitura no livro de Lucas 12, no versos 4, que fala assim: não devemos temer os homens, e digo vós, amigos meu, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas vós temeis, é isso mesmo? Temeis os que matam, Mas vós temeis para lançar a alma. aquele que pode matar o corpo e pode lançar a alma, né? Esse é o nosso Cristo. Aqueles que não seguem a Cristo, o caminho é esse. Porque, esse louvor fala de um homem, Estevão. Ele foi morto, apedrejado, mas ele estava com Cristo. E ele subiu ao céu, igreja, a coisa mais linda. E quando Estevão subiu ao céu, ele estava sendo ali morto, apedrejado, mas Estevão subiu para a glória. Porque ele tinha o Espírito Santo. Então não tem mais aqueles que se levantam contra a tua vida. Nós temos que temer a Deus. Ele está falando para temer aquele que tem poder para matar e lançar a alma fora. Aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Aqueles que se levantam contra o que o Senhor criou. Igreja, nós estamos vivendo os piores momentos na terra. Os piores. Porque a verdade se tornou mentira e a mentira quer se propagar, mas não existe. A verdade sempre vai prevalecer e a mentira nunca ela vai prevalecer, porque quando chega a verdade, a mentira tem que sair e cair por terra. Vamos orar pela nossa família, orar pelos nossos entes queridos, orar por tantas pessoas que estão nesta noite precisando do socorro, da misericórdia do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, mas tem pessoas no hospital, tem pessoas acamadas, fica do leite do dor, mas a igreja está de pé para apresentar. Estamos vendo as famílias da terra sendo destruída, mas ainda tem um fogo que clama e o Senhor restaura. Aleluia. Glorioso Deus Santo, aqui estamos, Senhor, esta noite. Senhor, te agradecemos porque chegamos até a tua casa, na tua presença para buscar a tua face. Oh, poderoso Santo de Israel, nesta noite gloriosa, meu Pai. Nós também, Senhor, temos que pedir, meu Pai, pelas vidas. São tantas vidas, Senhor amado, precisamos do refrigério, da presença, da misericórdia. Oh, poderoso Santo, Pai, nesta noite, de encontro, meu Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Jesus amado, em cima do leito do dom. Meu Deus, aqueles que não têm esperança, mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou do pecado. Então, Jesus, aqueles que estão nesse mundo ainda, Papai, obrigado. Eu não conheço a tua palavra. E Senhor, vai te salvar, libertar, vai repreender os laços tirados da vida. Guarda a sua família na terra, Senhor. Guarda a nossa família. Guarda a família do seu céu. Guarda, Jesus, as crianças, meu Pai. Coloca, Deus, sobre as crianças. Oh, poderoso Santo de Israel. Precisamos do teu refrigério, da tua presença. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nos guardar, nos cobrir. Com a gota do sangue, no plano dos braços, das pradas, dos canos malignos, Pai. Obra a tua igreja, Senhor, derrama a unção do teu poder. Nos livra dos braços, das pradas, dos planos malignos. E aqueles que não conhecem a tua palavra, que eles venham te conhecer, arrepender dos seus pecados. Meu Pai, joga por terra todos os planos malignos contra a tua igreja, contra a tua igreja, contra o teu servo, contra a família do teu povo. Oh, poderoso Santo de Israel, guarda os pastores, Senhor, os presbíteros, os obreiros, todos que fazem a tua obra, Senhor,
ministério estão conosco, tem Deus se dado umas duas das vossas mãos, visitante, todos congregam aqui, mas mesmo assim sejam todos bem-vindos. Bem-vindos no nome do Senhor. Meditar nesta palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos consola, a palavra de Deus. Aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos 5 e 6, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Mas ainda antes de chegar nesse versículo, vamos chegar aos versículos 1 ao 3. No capítulo 20 do livro do Apocalipse. É um aviso de segurança e confiança, e absolutamente confiança para nós, para os cristãos que esperam a vinda de Cristo, Senhor da glória. Aqui no capítulo 20, versículo 1 ao 3, são as revelações que hoje é para nós, para a igreja, são avisos que nos consolam a cada momento a mais. Capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículo 1 ao 3, depois vamos ler também 5, 4, 5, até o 6. Louvado é o nome do Senhor da glória. É um tempo muito oportuno para decifrar as profecias apocalípticas. Por que o tempo é oportuno? Por causa da liberação do Espírito de Deus em nossas vidas com abundância. Com abundância. É uma realidade nessa palavra. Encontraram? Lê para nós, irmão. Kelvin. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E ele prometeu ao dragão, a antiga serpente, o diabo, a Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou o pó seco sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja seu por pouco tempo. Esteja bem. Pode ser, completa o 4 ao 6. E vi tronos assentados sobre eles, foi-lhe dado poder de julgar, e as almas daqueles que foram julgados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem as suas mãos, e eram para reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre eles não se tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, e de Cristo reinarão com ele 1000 anos. Isto. Aí podemos dizer amém, não é? Amém. Temos as textos de não sei se todos compreendem bem que a Bíblia nos revela uma época que ele esteve irado com a nação de Israel. Sabe disso? Quem sabe quando Deus está irado? Quem conhece na Bíblia? Por exemplo, hoje, ele está irado com a igreja ou ele está tendo prazer na igreja? Porque o ensinamento ele é para definir. O ensinamento já para ensinamento, é para que a pessoa aprenda. Principalmente nesse sentido, o nosso relacionamento com Deus e os futuros avisos
futuros acontecimentos referente à igreja mesmo. As irmãs e irmãos que quiserem participar é importante. Nós estamos na época em que Deus está contente conosco ou Ele está irado? Porque segundo a graça do Espírito de Deus em nós, é tempo de sabermos como está Deus conosco. Porque quando nós descobrimos pela palavra de Deus, sabemos que esta palavra, para nos parecer, fazendo essa introdução, antes de entrar no sentido que lemos, eu quero que o irmão lê para nós Tessalonicenses 1, verso 9. Se as irmãs quiserem abrir a Bíblia, pode, então a irmã Rosa ou o irmão, primeiro leiam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus. Porque eles mesmos anunciam que nós trabalhamos para convosco, e nós convenientes a Deus para servir a Deus no verdadeiro. Porque ele não nos o quê? Porque ele mesmo anuncia que nós trabalhamos e sermos convosco. 5, verso 9, 1 Tessalonicenses. 5, verso 9. Verso 9. Ana, ler novamente, por favor. Como Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu aí, irmão? Encontrou? Não, mas analise bem. Quando a pessoa ouve a palavra, ela usa fé, aceitando a Cristo como Senhor na sua vida, Senhor e Salvador na sua vida, então ela está enquadrada diante da bondade de Deus, que demonstra alegria. Então ela foi designada para a ira ou para a aquisição do Espírito. A aquisição é aí Tessalonicenses 1, 5, verso 9, diz a palavra, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Agora avalia bem. Entendemos e sentimos o efeito da aceitação dessa boa palavra. Então a igreja, os que estão no mestre da fé em Cristo, estão designados para a aquisição. É uma palavra que significa como se fosse um diploma. A aquisição é algo de bom que Deus implanta nas vidas. Ou seja, um exemplo, uma pessoa comprou um imóvel, um automóvel, terminou de pagar, ele recebe a aquisição, a documentação, e ele passa a ser proprietário daquele algo que ele comprou. Agora, com Cristo é diferente, ele nos dá de graça. Nos dá de graça esse benefício. De graça este, e no momento em que dali para frente, os perseverantes, Deus nos dá a oportunidade de perseverar, e os perseverantes continuam com Ele. Aí entra os processos dos avisos maravilhosos, por causa dos escolhidos. Por causa da igreja que o Senhor criou para a sua glória, então haverá renovo nos céus e também na terra. João, na visão, ele viu um anjo descer do céu, com a mesma ordem divina,
com a mesma cadeia literariamente, é o poder da palavra. E com o poder da palavra, qual a situação, qual que aconteceu? E ele prendeu quem? O dragão, Satanás, a serpente, a antiga serpente, e amarrou por 1000 anos, para que mais não tente as nações. Nós somos convidados pela palavra, pelo Espírito Santo, a conviver com as revelações das Sagradas Escrituras. Isto é importante para nós. Se olhar para este mundo, na corrupção que está, e não entrar plenamente no processo da revelação de Deus, não seremos muito bem esclarecidos como se deve. Mas o que a palavra está referindo? Que quando Adão pecou, ou antes do pecado de Adão, o mundo era um paraíso. E aquele paraíso durou aquela regeneração, aquele clima plenamente sadio, enquanto Adão estava em santificação com a palavra. Mas depois que Adão pecou, entra-se o desastre que está aí como estamos vendo hoje. Só que Deus, através do seu plano, Ele trouxe a Cristo, enviou a Cristo. Para qual finalidade? Para renovar tudo aquilo que foi perdido em Adão. Por isso que quando nós estamos na meditação, que é necessário meditar, quanto mais você medita, mais a mente vai ficando saudável. A mente não fica mobilizada, ela fica sempre desenvolvida e motivo de achar graça. Agora, esse tempo já chegou? Não. O tempo em que o mundo voltará novamente uma regeneração completa já chegou? Não. Mas o fogo de Deus está presente para isso. Então nós vemos que na época que estamos vivendo, nesse grande desastre, desespero do mundo, como eu já disse, mas a esperança viva, ela não puxa. Vemos chegar um tempo que cumprirá aquela palavra que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, verso 20. Dizendo assim: "Receberá todo o poder no céu e na terra." Ele está exercendo todo o poder no céu. Aqui na terra, o seu poder está ainda parcial. Mas na revelação da sua palavra, chegará um tempo, e essa revelação é para nós, é para todos que aceitam a sua palavra. Chegará um tempo que esta terra tão agitada, a terra tão agitada, tão desmoronada, vários lugares, chegará um tempo que o tentador que está no espaço, por cima da terra, e subindo do abismo, será cancelado. Deus ordena, através da sua palavra, que todo o mal desta terra irá para onde? Para o abismo. Aí o Senhor da Glória passa a reinar com a sua igreja. Olhe bem, por isso que os títulos que nos revela a palavra, nós somos, que para muitos talvez não descobriu, mas é importante que descubra, que Deus nos fez sacerdotes, nos fez sacerdote de pessoas que têm direito de falar diretamente com Deus, tem posição, ou seja, ministério pessoal, ele fala com Deus. Então Deus nos valorizou de uma tal maneira que somente o Espírito Santo pode nos dar, nos revelar esse valor tão lindo que trouxe a palavra de Deus. Aí, por isso que nós temos que aprender que, sempre dedicando, quem pede recebe.
não é por sacrifício, é por vontade de Deus. Você pede e o Senhor dá sabedoria. E aí, quando o inimigo foi preso, diz a palavra de Deus, que foi também vocês estão compreendendo ou não? Se não compreender, é perigoso. Porque o nosso Deus sabe que a doutrina de Cristo, ela é sempre abundante. É uma doutrina abundante. A alegria é abundante. A compreensão é abundante. O amor é abundante. A humildade é abundante. A mansidão é abundante. A nossa fraternização ou confraternização ou o nosso processo fraternal é abundante. Tudo que o Senhor da Glória deu para nós, para benefício da sua glória mesmo, e louvor do seu nome, é abundante. A palavra é abundante. Ele disse que eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Agora, nós que recebemos a palavra, o foco principal é a vida de Cristo, o Senhor da Glória. E relacionado à vida dele é para juntar a sua igreja. Até um parênteses sobre esse assunto. Hoje nós estamos esperando a vida de Cristo, nós estamos. Mas qual é o maior sinal? Tem dois maiores sinais que revelam a vida de Cristo. Dois. O primeiro sinal, ou os dois sinais, um é a recorrentora de Israel para a sua pátria. Em 1048 foi confirmado Israel como, a história é longa, como sociedade anfitriã e dono da sua própria pátria, que tinha perdido no ano 70. Então a história envolve lá, depois é revelado a nós. E o segundo sinal é a reconstrução do terceiro templo lá em Jerusalém. É um dos maiores sinais. A planta já está preparada, as guerras estão aí contra Israel, mas para o cumprimento da palavra de Deus, e os cristãos que têm a mente já bem convivido com a palavra, iluminado por meio da palavra, está vendo isso claramente. Agora, quando chegar o momento em que Jesus reunir a igreja, e esta reunião se dará no céu. Mas como já foi citado, ele disse, me dá todo o poder aonde? No céu? Ele não está reinando na terra como se deve, mas a sua palavra é absolutamente digna de confiança. A sua palavra. E quando Satanás for preso e todos os escândalos causados hoje, todos os tipos de maledicência, será lançado aonde? No abismo. E aí a palavra nos diz que aparecem tronos e poder para julgar. E ele expressa que viu também os vencedores do ministério, sobre o ministério do anticristo, que não adoraram a sua imagem, não receberam o seu número e o seu nome. Isso é uma declaração de fé que os heróis analisem bem. Quando o profeta Daniel, com seus companheiros, Daniel era o terceiro, já estava isento de adorar, de prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Mas se os três amigos de Daniel prostrassem diante daquela imagem, eles recebiam a marca da primeira besta, que era do Império Babilônico, mas não receberam, porque tomaram uma decisão de servir a Deus, o Deus que nos livre em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época. Glória a Deus! É livre. E também na história
história da igreja, do Império Romano, da igreja medieval, quem conhece um pouco da história da igreja sabe que desde o ano 300 depois de Cristo até 1500, muitos cristãos foram mortos, grande quantidade de cristãos foram mortos, trabalhados por terras, em câmeras de gás, queimados em caldeiras, para negar a Cristo, mas não negaram. Então, eles testemunharam da fé plenamente, unicamente a Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Esses que o Senhor encorajou, não é eles que têm coragem, é Deus que nos dá coragem para não inclinar diante da heresia. Agora nós vemos já no futuro, como se fosse já hoje, por causa do consolo do Espírito Santo, que a terra ela será ainda renovada, como foi nos dias antigos. Porque, como nós lemos a Bíblia, Cristo veio como segundo Adão em espírito vivificador. Por que estou falando, referindo isso? Porque quando o diabo ficou preso e a terra passou a ser governada por Cristo e toda a sua igreja, o juízo final ainda não chegou. Estou repetindo porque tem pessoas que assombram outra pessoa, dizendo: olha, bem, tome cuidado, você será julgado no juízo final. Mas esse processo de reinar com Cristo 1000 anos é antes do juízo final. Como é que você vai reinar com Ele antes do juízo final e ainda é condenado? Não tem como. Aí a palavra nos diz, no versículo 5 e 6, que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Estes não sofrerão o dano da segunda morte, mas serão o quê? É a honra que Deus dá, mais do que o povo do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nem todos eram sacerdotes. Hoje, irmãos, se nós não valorizarmos a palavra, o sentimento, às vezes, quando a Bíblia diz algo que a pessoa diz: eu senti que é diferente, ele não diz que é diferente, que ele sentiu que é diferente da Bíblia. Mas ele diz que Deus revelou uma coisa que não é bíblico, e não, a pessoa nela não consegue crescer na doutrina. Não consegue se desenvolver em uma doutrina cheia de esperança, de visão, que não traz nenhuma confusão, analise bem. E eles serão sacerdotes de Deus, em Cristo Jesus, e reinarão com eles quantos anos? Quantos? Quantos? 1000 anos. Aonde? No céu e na terra. No céu e na terra. Lê para nós aí, irmão, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Glorificado é o nome do Senhor, porque a palavra ela vem assim. Ela vem para nos esclarecer quem somos, também revelar quem Deus é em nossas vidas. O que Ele faz em nossas vidas. Por isso que a meditação, ela só transmite alegria, confiança. Pode ler. Então, não podemos inverter a palavra imaginária. Devemos entender que a palavra é verdade. Porque quando o inimigo for preso, a igreja ela está reinando com Cristo. Reinando aonde? Aonde? Sobre a terra. Por que eles faço uma pergunta uma vez e outra? Porque o importante, quem ouve a palavra, crê no efeito da palavra. Por que reinarão sobre a terra? Porque Jesus disse que ele recebeu todo o poder dos céus e também na terra. E nós devemos crer desta maneira. Porque se nós cremos inverter o céu com a terra, então tem diferente. Igual aquela pergunta que foi feita sobre a hora nona, a hora da oração do Calvário. Que hora é a hora nona? 3 horas da tarde. Então, nós já aprendemos, mas muitos têm responder, respondia que era 6 da tarde.
Não é isso? Veja bem, então a questão da Bíblia falar uma coisa e você expressar outra, aí já se trata de uma inversão de valor. Mas totalmente o contrário, e a mente ela fica vacilante, ela não consegue se firmar na doutrina. Por isso, quando alguém lê a palavra, examina a palavra, você tem o direito de estar conferindo através do quê? Da Bíblia Sagrada, que é a nossa defesa da nossa fé. É uma realidade. Aí a palavra diz que nós reinaremos sobre a terra. Vamos dar mais uma, porque é complemento a palavra. Então, o ministério de Cristo é um ministério de conquista. Sabia? Quando ele morreu, ele, como homem, morreu. Mas como Deus é um santo que não morre. Está compreendendo? Então, ele desceu as partes da terra, foi conquistar o paraíso que ele tinha perdido quando houve guerra de céu. Pedro fala muito sobre isso nas suas epístolas, 3, versículo 20, também 4, verso 6, da epístola de Pedro. Aí, quando ele ressuscitou, que ele trouxe consigo o paraíso restaurado. Olha o paraíso que está embaixo, hoje ele está em cima, no terceiro céu. É a etapa que o Senhor da glória vai conquistando de uma maneira toda especial. A outra etapa que ele conquistou foi depois que ele ressuscitou. Ele venceu quem? Ele teve vitória sobre o quê? Sobre a morte, porque qual o motivo? Porque ele não teve pecado. E vamos avaliando Cristo dentro das Escrituras, dentro das nossas vidas, e cada vez nós, nesse mundo mesmo atribulado, mas para a meditação vai ficando melhor. É uma realidade nisso. A conquista de Cristo, tudo com a sua igreja. Eu quero que o irmão dê uma olhadinha em 1 Coríntios aí, capítulo 15, verso 24. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que nós pregamos sobre o milênio, sobre o arrebatamento, a volta da igreja, o reinado com Cristo aqui na terra. Depois desse reinado, qual virá com Jerusalém? 1 Coríntios 15, verso 24. Aleluia! Vamos ver o que diz a palavra. E a nossa reunião não é uma reunião que pula, grita e faz isso e aquilo, depois não entendeu nada. Só a emoção ela passa, mas a razão permanece. 1 Coríntios 15, verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o juízo de Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força. Porque convém que ele reine até que haja posto seus inimigos descabidos seus pés. Quando houver aniquilado toda a potestade e força. Tanto nos céus ele já venceu, na terra também já venceu, falta o complemento. Então ele vai reinando. Quando ele ressuscitou com o paraíso. E levou para o terceiro céu, aonde Paulo foi levado à terra. Depois nós começamos a examinar a palavra, ou continuamos a examinar a palavra, vemos que já foi conquistado. Agora nós estamos nessa posição, esperando o quê? Não é o arrebatamento? É o arrebatamento da igreja. Nós também vemos na Bíblia que a igreja ela vai ter uma permanência na glória por 7 anos. Hoje, a divulgação da guerra do Armagedon ela está mais acelerada, está sendo mais divulgada. Quem já ouviu? A guerra hoje é uma guerra contra quem? Contra Israel, mas ali o defensor é Cristo, o Senhor da glória. Vamos analisar isso aí no capítulo 12 de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 12, versículo 3, já diretamente no assunto. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então nós somos testemunhas verídicas do trabalhar de Deus de uma maneira toda especial.
Louvado é o nome dele para sempre. Encontrou no livro do profeta Malaquias, porque as nossas mensagens, elas são transmitidas em parceria com os anjos, os profetas e os apóstolos. Todos esses indicados por Cristo Jesus, para transmitir uma palavra de confiança a todas as pessoas que creem nela, nessa palavra. E a palavra é tão boa que ela não faz acepção de pessoas. Você crê na palavra, os que creem nas escrituras, segundo a palavra, são todos iguais na glória de Deus. Pode ler. Zacarias, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Esse da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende ao céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dele. Esse recorrer a Jerusalém, como um povo, retremo para todos os seus povos em redor, e também para Judá, quando consegue contra Jerusalém. Enquanto será naquele dia, que farei a Jerusalém uma pedra pensada para todos os seus povos, todos os que carregam com ele, e certamente serão despedaçados, e juntas contra ela todas as nações da terra. Já está acontecendo ou não? Todo o povo que está assinando sentença com a condenação está indo contra Israel. E isto é uma prova da rejeição da palavra de Deus. Agora, nós que somos testemunhas dessas coisas, sabemos que chegará um momento, no sentido mais resumido devido ao horário, que a igreja subirá. Mas 7 anos depois, a igreja voltará. A igreja voltará. Voltará para qual finalidade? Como o irmão leu, para reinar. E na chegada da igreja, os reinos que estiverem contra Cristo serão despedaçados, serão confusos, destruídos. E depois o Senhor lançará a ira que está sobre as pessoas causada pelo inimigo, e também tem a ira de Deus sobre o mundo. Lançará no abismo, para que aquilo que Jesus foi zombado no deserto não fica em vão. Quando Jesus chegou ao deserto, Satanás disse para ele: olha, tudo isso eu te darei por se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Na tentação de Cristo, capítulo 3, 4 de Mateus, de Lucas também. Então eles zombou de Jesus lá no deserto, mas que escarnece de Deus, eles só tem, tá? Que escarnece de Deus não ficará impune. Então Jesus vai vir, vai lançar ele com todos os seus agentes, seus adeptos, lá no abismo, vai provar para o inimigo que os reinos do mundo, quem deu Adão foi Deus. E o reino das céus e da terra é dado também aos seus herdeiros da fé. Essa palavra é boa para meditar. Essa palavra é boa. Ela é boa para a melhor saúde da mente. Você quer ter uma mente saudável? Uma mente sem caduquice? Verdade sim. Dedica-se na meditação desta palavra. João, quando escreveu essa palavra, tem nas visões, ele já estava mais ou menos com 96 anos, quase 100 anos. Mas a mente estava plenamente nítida, como mente de uma pessoa jovem. Mas o Espírito de Deus nunca é velho. O Espírito Santo sempre é jovem eternamente. Ele é antigo em existência, mas é jovem
sobre a sua permanência, o Senhor da glória. E quando Ele veio sobre nós, agora distribuímos a palavra com segurança aos que gostam de ouvir a palavra de Deus. Porque é um consolo para a igreja. Eu já vi, cheguei à conclusão que tem pessoas que elas vivem com medo de Deus. Porque medo de tanta ameaça, e tanto. Ela não é nossa. Medo de tanta ameaça, prepara. Você vai aparecer lá no juízo final, como se vai aparecer seus pecados, como se fosse um filme. Já ouviu falar isso? Quer dizer que a palavra de Cristo, que aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 11, 12, 13, diz que nos pecados, nossos pecados, Ele não se lembrará mais. Desapareceu de uma maneira. E a prova é tão clara que 1000 anos antes do juízo final, a igreja já está onde? Reunida com Cristo. Que seja no céu, que seja na terra, ela está na glória. Porque a palavra glória significa conforto para os que são beneficiados pelo poder de Deus, a graça do Senhor da glória. Por isso que ele chama o Senhor da glória. Agora, durante esse tempo, que eu já não sei se vocês estão compreendendo, é preciso que compreendam, porque a pessoa, às vezes, usa uma expressão que é antibíblica, que não é bom. Pedro expressou, Jesus também diz, os que torcem as escrituras distorcem para a sua própria condenação. Não temos que ter essa segurança, essa convicção, porque é a obra do Espírito Santo. E reinarão com ele durante 1000 anos. E esses 1000 anos é a restauração de todas as coisas que foi perdida em quem? Sabia? Vamos só terminar, mas é importante a leitura da palavra. Aqui é os Colossenses capítulo 1, versículo 20, 21, 19 e 20, principalmente o 19. Já nesse resumo dessa palavra, da palavra de Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20, analisando bem a palavra, porque a nossa consagração é a meditação diária. É uma realidade dessa palavra. Encontraram aos Colossenses, capítulo 1, verso 19. Pode ler se não encontrou. Conceição encontrou? Colossenses, capítulo 1, verso 19. Verso 19. Tiago, irmã Rosa, gosta de ler. Procura aí, irmã Rosa. Pode ler? Hã? É Colossenses, capítulo 1, verso 19. Colossenses, não Filipenses. A igreja cristã em Colosso. Pode ler. Versículo 19, capítulo 1 dos Colossenses. É lindo a palavra, porque a nossa reunião sempre foi assim. Toda a reunião de Cristo era reunião de ensinamento. A reunião apostólica era ensinamento para a igreja primitiva todos os dias, ou todas as noites. E a igreja crescia em número e crescia em união, no conhecimento da palavra, nas orações. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Encontraram? Se o irmão quiser ler, pode. Porque foi dado agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Aí eu tenho ouvintes também. E o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasses consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isto. Então, os profetas, os apóstolos,
tinha aquela visão cristocêntrica, a visão centrada em Cristo, a visão sadia da doutrina. E a palavra nos diz que foi do agrado dele, de Deus, que em Cristo todas as coisas reconciliassem com Ele, tanto as que estão nos céus quanto na terra, todos os lugares aonde existiu algo referente, o benefício de Deus, o ministério adâmico, será renovado em Cristo, restaurado, tudo em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, quando vamos pregar sobre o milênio, é exatamente esse complemento